Uma boa noite ao nosso presidente, mesa diretora, colegas vereadores. Boa noite ao público presente, aqueles que estão aqui e os que nos assistem direto das suas casas, pelo Facebook ou pela TV Câmara. Primeiramente, gostaria de fazer coro ao vereador Giovanni, deixando aqui gravados meus sentimentos à família do seu Arthur Carvalho. Uma pessoa que representava muito no nosso município, já atuou nesse parlamento e deixa muitas marcas à sociedade piumense. Então, eu queria também me solidarizar a essa família e deixar os meus sentimentos gravados aqui nessa casa a todos os familiares do seu Arthur Carvalho. Gostaria também, senhor presidente, que eu estava aqui refletindo, me dirigir também ao vereador Joel, que a gente fica muito feliz quando vê um projeto de iniciativa como a do senhor, doutor Joel, em relação às taxas. E aí, ouço o vereador Pretinho também falar de que a gente precisa realmente valorizar todos os nossos aqui do nosso município. E essa é uma iniciativa que o senhor teve de colocar um projeto de lei onde o alvará pode ser parcelado. E como a gente vai ter mais uma discussão, e nesses breves minutos já pensei algumas coisas aqui, vou trazer só uma reflexão para nós também pensarmos, e o senhor como autor. Existe uma taxa chamada taxa de lixo, que é cobrada a maior parte dos quiosqueiros e dos comércios lá na orla. E é a taxa que é a parte mais cara de todas as taxas que eles pagam. Por exemplo, um custo normalmente fica em torno de R$ 1.700 a taxa de lixo dos quiosques e R$ 300 aproximadamente a taxa de funcionamento de alvará. Então, se nós pensarmos bem, Vossa Excelência também podia ver, a gente incluir essas taxas todas, porque alterar o parcelamento de 300 talvez não tenha a mesma valia de alterar, por exemplo, a taxa de lixo, dividido nas 3 vezes. Então, numa segunda discussão, trazer à tona essa visão de que a gente possa fortalecer o comércio de Piúma no sentido de ajudá-los naquilo que ele já tem de imposto ao longo do ano. Outra coisa que eu gostaria de falar, nosso presidente, Vossa Excelência também esteve lá, eu queria falar sobre a nossa ida à Vitória. Eu queria parabenizar o secretário de governo, Zezeco, por ter marcado a audiência com o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, que nos recebeu prontamente. E lá nós tivemos uma feliz notícia de que o posto de atendimento veicular vai voltar ao nosso município. Então, a gente já tem uma notícia excelente. O Givaldo se colocou à inteira disposição de reabrir. É um dos poucos municípios que ficou sem um posto de atendimento do Detran, e lá foi colocado um dever de casa. E aí, executivo, precisa de vocês arregaçarem a manga e levar aquilo que foi listado lá. Precisa que o nosso município, colegas vereadores, se mobilize e apresente os locais válidos que atendam ao Detran em relação a esse PAV, e além disso, de ceder um servidor para ser treinado, para que trabalhe nesse PAV. Então, existe um dever de casa a ser cumprido. Eu tenho certeza que o secretário de governo, que está aqui conosco, está acompanhando, e num futuro breve, porque já foi falado nessa casa inúmeras outras vezes por outros vereadores, que esse serviço retorne e os munícipes de Piúma possam facilitar o seu trabalho em relação a tudo aquilo de serviço que o Detran possa oferecer. Então, a gente fica feliz de ter ido naquele momento e parabeniza o secretário de governo pela iniciativa de ter procurado o Detran para reabrir as portas em Piúma. Existe um dever de casa e eu espero que o executivo cumpra. As 2 outras coisas, colegas vereadores, que eu queria falar são os 2 requerimentos que fiz essa noite. O primeiro é a respeito daquele pátio em frente da prefeitura, e aquele pátio ele é completamente acessível a todos. E eu tive uma informação neste fim de semana que está sendo frequentado, secretário, por pessoas que a gente não acha que estão com boas intenções, porque se entram e mexem nos veículos sem autorização, é porque boa intenção não há. E para que antes que aconteça prejuízo aos cofres públicos, porque aquele terreno está servindo de entulho para veículos inutilizados,
e garagem para serviço, para veículos que são utilizados. Que ele tenha, no mínimo, segurança devida ou outro local seja utilizado para que não aconteça prejuízo e depois da minha fala a gente veja que realmente nada foi feito, nada de providência foi tomada e aí os cofres públicos vão ter que gastar caso alguém cometa algum tipo de problema naquele lugar. Então, por isso, eu fiz um requerimento que preste mais atenção àquele local. E o outro requerimento que fiz de informação é porque essa semana, conversando com o vereador Edu da Madeira, nós chegamos a um entendimento, porque existe uma movimentação desse caminhão de lixo de forma irregular. Além de todas aquelas reclamações que eu já fiz nessa casa algumas semanas atrás, de o contrato não estar devidamente sendo firmado e executado, para nossa surpresa, aqueles veículos que coletam, infelizmente no lixo orgânico existe um líquido, e eles abrem um dreno e aquilo sai andando pelas ruas da cidade de Piúma, e além daquele caminhão de peixe que jogava vísceras, agora a gente tem um caminhão de lixo que deixa sujeira e um cheiro insuportável. E aí eu faço um requerimento de informação, porque eu tenho a informação lá da Secretaria de Obras, de que essa empresa já foi 3 vezes notificada. Eu quero entender quais foram as notificações e as atitudes tomadas, porque não é de agora que essa empresa não vem cumprindo o seu contrato e a nossa cidade está sendo largada por essa empresa. E eu já falei algumas semanas atrás, a coleta não tem acontecido adequadamente nos horários, elas têm sido trocados os horários sem aviso prévio à nossa população, e agora, ultimamente, conversando com o vereador novamente Edu da Madeira, nós chegamos a um entendimento que chega. Além do caminhão de vísceras, temos um caminhão de lixo, aliás, são 2, talvez 3 caminhões de lixo, que derramam esse lixo orgânico pela nossa cidade, e eu tenho certeza que vocês que me ouvem, os colegas vereadores, por algum motivo ou por algum momento passaram pela rua e sentiram um cheiro insuportável, além de todas as possibilidades de qualquer tipo de doença ou de patologia que isso pode causar à população do nosso município. Então eu quero esclarecimentos da Secretaria de Obras a respeito dessas notificações, como andam e o que será feito para que a nossa população seja atendida por essa empresa que recebe muito bem para fazer o contrato nos nossos municípios, no nosso município. E para finalizar, ainda tenho alguns minutos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência. Tenho visto que Vossa Excelência tem atendido aos pedidos de todos os vereadores, mas eu não sei por qual motivo essa câmera não me filma de perto a algumas sessões. As pessoas têm que me enxergar lá daquela outra câmera maior. Então eu gostaria que não fosse algo específico com a minha pessoa e que nas outras sessões eu também não fui filmado de perto, que Vossa Excelência alterasse e eu pudesse falar olhando para a população, porque de longe eles não veem a minha face, o meu rosto, os meus olhos. Por favor, Vossa Presidente. Se Vossa Excelência me permitir uma parte, eu responderei para o colega vereador. Eu gostaria que a empresa que presta o serviço no Poder Legislativo, que antes que começasse a sessão, verificasse todos os seus materiais e que fique todo o seu equipamento, ou seja, os seus equipamentos, que na verdade ele não é a custo 0,800, ele tem um custo para o Poder Legislativo e que esse serviço ele tem que ser prestado de extrema qualidade e que até mesmo antes de começar a sessão do Poder Legislativo, que seja comunicado a todos os gabinetes dos colegas vereadores, para que o colega vereador não seja cobrado em plenário, e eu quero dizer que a sua cobrança é de muita importância. Mas queria aproveitar na parte que Vossa Excelência me concedeu e cobrar também aqui a fiscal de contrato da Secretaria de Obras, que foi feito um pedido de informação a questão das notificações e não responderam ainda. Eu até conversei com o Oswaldo sobre isso hoje, que se for possível vamos entrar com mandato de segurança. Ponto. Gostaria também, nessa parte que Vossa Excelência me concede, ao secretário que é responsável por todos os veículos sucateados da administração, que desde o início do mandato foi discutido por alguns colegas vereadores a respeito do leilão,
de todos os veículos que se encontram ocupando o espaço, tanto no almoxerifado, quanto no espaço que a prefeitura paga aluguel desses veículos. E toda vez que se tem uma reunião e que esse secretário da pasta se encontra lá, ele leva o papel e diz que no mais breve será licitado. E isso é uma mentira, uma farsa. Eu acho que o prefeito já deveria de tomar os atos de fazer a demissão desse secretário, que ele é um farsa no Poder Executivo. E a gente acaba pagando por essas responsabilidades que nós cobramos, e esse secretário, toda vez, ele tem um conchava dentro do setor de licitação, que quando vai lá cobrar qualquer um que seja dos colegas vereadores, a pessoa já bota em cima da mesa e fala que está em andamento. Então, eu dou uma nota de repúdio para esse secretário irresponsável, que eu não esperaria o prefeito fazer a sua demissão. Eu, se fosse você, pediria a sua demissão. Obrigado pela parte, vou conceder mais 3 minutos para Vossa Excelência. Obrigado, nosso presidente. Eu fiz essa cobrança porque eu tenho certeza, como a nossa presidente Bernadette, à época que os microfones eram cortados ou falhavam, solucionou. Tenho certeza que Vossa Excelência já está querendo comprar e já está comprando novos equipamentos para solucionar. Alguns colegas riram quando eu disse que a minha face, os meus olhos não são vistos. É porque eu creio que quando a gente é gravado de perto, a gente consegue olhar no olho da população e sentir uma veracidade no que estamos falando. Lá daquela distância, os colegas podem ver naquela televisão que não dá para saber como que a gente está falando ou o que está acontecendo. Então, olhar e deixar gravado, olhando no olho da população, fica mais credibilidade para todos nós, 11 vereadores. Permita mais uma partezinha, Vossa Excelência. Sim. Quando Vossa Excelência fala que quer que a população veja a sua fala e olha para os seus brilhantes olhos, quero dizer para Vossa Excelência que todo equipamento, no mais breve, será todos trocado. Tá. Obrigado, Excelência. Obrigado pela resposta de Vossa Excelência, e tenho certeza que vai melhorar. Não falo brincando, falo sério, até porque a população já me conhece e eu gostaria apenas de continuar com esse canal. E aí, para finalizar a minha fala de hoje, Gabriel Rangel, quero falar a você que, primeiro, parabenizar pela sua atitude de vir a essa tribuna, porque toda vez que alguém a ocupa da melhor maneira possível, com todas as boas intenções. Eu tenho certeza que isso foi também o que te trouxe aqui. Segundo, dizer a você que, por favor, não se sinta constrangido de estar conosco, mesmo que você queira estar em casa. A sua cidadania exercida naquela tribuna fortalece ainda mais o nosso trabalho. Você pode dizer e mostra o quanto você tem acompanhado o nosso município, você tem acompanhado o nosso trabalho, que você mesmo disse que nós trabalhamos e muitas vezes temos limitações. E aí queria deixar gravado a você, queria deixar dito a você que está aqui próximo a nós, de que, se não todas, quase todas as reivindicações que você falou ali, algum de nós vereadores já fez um pedido de informação, já cobrou, já encaminhou ao Ministério Público, ou já fez algum tipo de atitude que o Poder Legislativo pode fazer. O hospital, os carros alugados, as consultas e exames que a sua mãe realizou, os medicamentos, tudo isso já foi dito aqui, como você mesmo falou, nós trabalhamos. Aí eu quero só reforçar o que o vereador Giovanni falou. Nós estamos à sua disposição. Continue com o seu pensamento, com a sua cidadania, de nos cobrar e, ao mesmo tempo, trazer um benefício para a população. O nosso gabinete está aberto para que a gente possa ajudar. Mesmo sabendo, hoje conversei com o vereador Tobias por minutos, de que nós somos limitados. Muitas vezes, antes de nos elegermos vereadores, nós achamos que somos idealistas e que vamos mudar. Quando chegamos aqui, a gente sabe que a gente pode muita coisa, mas também adivinhamos e, ao mesmo tempo, comprovamos de que muitas vezes nós somos limitados de projetos de lei que nós temos intenção de fazer e não podemos, limitados em intenção de cobrar de uma certa forma e, às vezes, não podemos, que não seja, às vezes, vereadores me corrijam, encaminhar para o Ministério Público, encaminhar para alguma delegacia ou algum órgão competente. Então, a gente está aqui à sua disposição e não se sinta constrangido mesmo. Venha estar conosco todas as vezes que for necessário e nos procure
para que a gente possa realmente tomar as devidas atitudes e trazer as respostas que você colocou ali e te responder tudo aquilo que você falou. Conte com a gente, que a gente te recebe sempre de braços abertos. No mais, uma boa noite a todos, Deus abençoe cada um de vocês.